da genro de banqueiro, desaparece misteriosamente após reunião no centro financeiro da cidade. Esta manchete estampou as primeiras páginas do Estado de São Paulo e da Folha em março de 1997. O Jornal Nacional abriu o noticiário com a foto de um homem elegante, de barba bem aparada e olhos claros. Roberto Alencar, 34 anos, havia se tornado o assunto mais comentado nos círculos financeiros paulistanos da época. A última vez que alguém viu Roberto com vida foi numa quinta-feira, 13 de março de 1997. Ele saíra de casa, em Higienópolis, vestindo um terno cinza Hugo Boss e carregando sua pasta de couro italiano, a mesma que ganhara da esposa Fernanda no aniversário anterior. O ar de outono começava a esfriar São Paulo, e as árvores da Praça Buenos Aires já tinham folhas amareladas espalhadas pelo chão. Roberto dirigiu seu BMW prata até o restaurante do Equote, no Jardim Paulista, onde encontraria 3 sócios para discutir a expansão dos negócios da construtora que administrava junto ao sogro, o banqueiro Otávio Prado. O restaurante, frequentado pela elite paulistana, tinha mesas com toalhas brancas impecáveis e um pianista que tocava bossa nova durante o jantar. Fernanda ainda se lembra do cheiro do perfume Polo Ralph Lauren que ele usou naquela noite, e de como ele beijou sua testa antes de sair, prometendo voltar antes da meia-noite. Ela estava grávida de 3 meses, fato que poucos sabiam, pois queriam esperar passar o primeiro trimestre para contar à família. Roberto havia passado os últimos meses especialmente tenso. Fernanda notava que ele chegava tarde em casa, falava menos durante o jantar, e às vezes ela o encontrava na madrugada sentado na poltrona da sala, olhando pela janela e bebendo uísque. Quando perguntava o que estava acontecendo, ele apenas dizia que eram complicações nos negócios e que logo tudo se resolveria. Na semana anterior ao desaparecimento, Roberto havia recebido várias ligações estranhas. O telefone tocava. Ele atendia, ficava em silêncio por alguns segundos e depois desligava sem dizer uma palavra. Uma dessas ligações aconteceu durante o café da manhã de terça-feira. Fernanda percebeu que as mãos dele tremiam ligeiramente quando colocou o telefone no gancho. Os sócios confirmaram que Roberto esteve no restaurante das 20h às 22h30. Conversaram sobre a construção de um novo empreendimento em Alphaville. Roberto pediu risoto de camarão e bebeu apenas uma taça de vinho tinto. Parecia tranquilo, até animado com os novos projetos, mas Maurício Taveira notou que Roberto olhava constantemente para a entrada do restaurante, como se esperasse alguém ou temesse que alguém aparecesse. Durante a sobremesa, Roberto perguntou aos sócios se algum deles havia comentado sobre o projeto Alphaville com terceiros. A pergunta pareceu estranha na hora, mas ninguém deu muita importância. Roberto pagou a conta com cartão de crédito às 22h30 e disse que ia direto para casa. Foi a última vez que falou com algum dos sócios. O BMW foi encontrado no dia seguinte, estacionado na Rua Augusta, a poucos metros do Conjunto Nacional. As chaves estavam no contato. O tanque estava cheio e não havia sinais de violência. A pasta de couro estava no banco do carona, com documentos da empresa e um envelope lacrado com o nome Fernanda, escrito à mão. Envelope que ela jamais chegou a abrir, pois a polícia o manteve como evidência. Quando Roberto não chegou em casa na quinta-feira, Fernanda primeiro pensou que ele havia ido direto para o escritório resolver alguma emergência. Não era incomum nos negócios da família. Mas na sexta-feira de manhã, quando a secretária ligou perguntando onde ele estava, o coração de Fernanda disparou. Roberto jamais faltava ao trabalho sem avisar. A notícia do desaparecimento de Roberto se espalhou como fogo pelos corredores do Banco Prado e pelas mesas dos restaurantes de Higienópolis. Otávio Prado, um homem de 62 anos que construíra seu império financeiro com mão de ferro, de repente se viu no centro de uma tempestade mediática que não conseguia controlar. Nos primeiros dias, a família ainda mantinha esperança. Fernanda passava horas no telefone, ligando para hospitais, delegacias e até para a Santa Casa, na esperança de encontrar Roberto internado por algum acidente. Suas mãos ficaram calejadas de tanto discar números, e ela perdeu a voz de tanto repetir a mesma descrição. Homem de 34 anos, 1,80 de altura, barba castanha bem aparada,
cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Otávio contratou 2 detetives particulares da agência mais cara de São Paulo e ofereceu uma recompensa de R$ 50 mil por informações sobre o paradeiro do genro. Os investigadores, Vicente Moura e Antônio Bressan, eram ex-policiais com mais de 20 anos de experiência em casos de pessoas desaparecidas. Eles começaram refazendo todo o caminho de Roberto na última semana antes do desaparecimento. O delegado Renato Tavares, do 708 Distrito Policial, assumiu o caso. Homem experiente, de cabelos grisalhos e mais de 20 anos na força policial, Tavares já havia investigado casos de pessoas desaparecidas na região, mas nunca um que envolvesse uma família tão influente. A pressão vinha de todos os lados, da mídia, da família e até de superiores na hierarquia policial que recebiam ligações diretas do gabinete do prefeito. As primeiras semanas foram intensas e reveladoras. A polícia descobriu que Roberto havia sacado R$ 15 mil em dinheiro na semana anterior ao desaparecimento, quantia considerável para a época. O gerente do banco confirmou que Roberto parecia nervoso durante a transação e perguntou especificamente sobre saques que não deixassem rastros eletrônicos. Os investigadores também descobriram que Roberto havia comprado uma passagem aérea para Recife no dia 10 de março, 3 dias antes de desaparecer. A passagem estava em nome de R. Santos e havia sido paga em dinheiro numa agência de viagens do centro da cidade. A funcionária que vendeu a passagem se lembrava dele porque achou estranho alguém tão bem vestido pagar uma viagem cara com dinheiro vivo. Vicente Moura, o detetive particular, encontrou uma pista intrigante ao conversar com funcionários da construtora. A secretária de Roberto, Dona Carmen, revelou que nas últimas semanas ele havia pedido para ela não transferir certas ligações direto para sua sala. Ele disse para dizer que estava em reunião, mesmo quando não estava, contou Carmen aos investigadores. Achei estranho, porque o Dr. Roberto sempre atendia todas as ligações. Durante a investigação, surgiram os primeiros rumores sobre irregularidades financeiras na construtora. Um ex-funcionário da contabilidade, Gilberto Mascarenhas, procurou discretamente os investigadores particulares e revelou que Roberto havia descoberto discrepâncias em contratos com a prefeitura. Segundo Gilberto, Roberto havia pedido para revisar todos os contratos dos últimos 2 anos e ficou muito preocupado com o que encontrou. Fernanda vivia um pesadelo duplo. Além da angústia do desaparecimento do marido, ela precisava lidar com a gravidez sozinha. As enjoos matinais se intensificaram com o estresse, e ela perdeu quase 5 quilos no primeiro mês. Sua mãe, Dona Jurema, mudou-se temporariamente para o apartamento em Higienópolis para cuidar da filha, mas nem mesmo a presença da mãe conseguia diminuir a ansiedade que corroía Fernanda por dentro. O caso ganhou dimensões nacionais quando apareceu no programa policial do Gil Gomes, na Rádio Eldorado. A voz grave do jornalista ecoava pelos rádios de São Paulo. Um homem rico desaparece sem deixar rastros. Será que o dinheiro protege ou atrai o perigo? A pergunta ficou no ar, sem resposta, mas plantou uma semente de suspeita na mente dos ouvintes. 3 meses após o desaparecimento, as investigações começaram a esbarrar em muros de silêncio. Os sócios da construtora mantinham versões idênticas sobre a última reunião. Os funcionários do banco negavam qualquer conhecimento sobre problemas financeiros, e até mesmo amigos próximos de Roberto pareciam ter perdido a capacidade de lembrar detalhes sobre seu comportamento nos últimos meses. O delegado Tavares sentiu na pele a pressão política quando foi gentilmente sugerido, por seu superior, que priorizasse outros casos mais urgentes. A sugestão veio após uma reunião fechada entre o comando da polícia e figuras influentes da cidade, reunião da qual Tavares não participou, mas soube pelos comentários nos corredores da delegacia. Vicente Moura e Antônio Bressan, os detetives particulares, continuaram investigando por conta própria, mesmo depois que Otávio Prado oficialmente encerrou o contrato. Vicente havia desenvolvido uma obsessão pessoal pelo caso e sentia que estava próximo de descobrir algo importante. Ele passou a investigar nas próprias horas de folga, vasculhando arquivos públicos e conversando informalmente com pessoas que conheciam Roberto. Foi Vicente quem descobriu a conexão mais perturbadora.
Roberto havia marcado uma reunião secreta para o dia 14 de março, um dia depois de seu desaparecimento, com Marcos Veloso, um jornalista investigativo conhecido por suas matérias sobre corrupção no setor público. Veloso confirmou que Roberto havia ligado dizendo ter informações importantes sobre contratos fraudulentos e que estava com medo de ser silenciado. A reunião jamais aconteceu. No dia 14, Veloso esperou Roberto por 2 horas num café na Vila Madalena, mas ele nunca apareceu. O jornalista achou que Roberto havia desistido de falar e não deu mais importância ao episódio até Vicente procurá-lo meses depois. Durante as investigações, Vicente também descobriu que Roberto havia alugado um cofre particular numa empresa de guarda-volumes no Brás. O cofre foi alugado no dia 5 de março, uma semana antes do desaparecimento, em nome de Roberto Santos, o mesmo nome falso usado para comprar a passagem aérea. Quando Vicente e a polícia conseguiram autorização para abrir o cofre, encontraram apenas uma chave dourada, sem identificação, e um papel com um endereço na República. O endereço levava a um prédio comercial antigo, onde Roberto havia alugado uma pequena sala no 3º andar. A sala estava vazia quando encontraram, mas o porteiro se lembrava de Roberto. Ele vinha aqui de madrugada, contou o porteiro. Chegava sempre depois da meia-noite e saía antes do amanhecer. Achei esquisito, mas ele pagava certinho. Fernanda, enquanto isso, havia dado à luz Lucas em setembro. O parto foi difícil, complicado pelo estresse emocional que ela carregava há meses. Quando segurou o filho pela primeira vez, chorou pensando que Roberto jamais conheceria aquele menino, que tinha seus olhos claros. Otávio se tornou uma figura paterna para o neto, mas sempre com a sombra da pergunta não respondida. O que realmente aconteceu com Roberto? Os meses se transformaram em anos. Vicente Moura nunca abandonou completamente o caso, mas suas investigações se tornaram esporádicas. Ele guardava uma pasta com todas as pistas em sua mesa. E às vezes, durante madrugadas insones, revisava tudo na esperança de encontrar algo que havia passado despercebido. A mídia perdeu o interesse. Novos casos surgiram, outros escândalos ocuparam as manchetes. E o nome Roberto Alencar foi gradualmente esquecido pelo público geral. Restaram apenas aqueles que o conheciam pessoalmente para carregar o peso da incerteza. Em 2001, Fernanda recebeu uma ligação anônima. Uma voz masculina, distorcida, disse apenas: "Ele sabia demais. Pare de procurar se quiser manter sua família segura." A ligação durou menos de 10 segundos, mas foi suficiente para convencer Fernanda de que talvez fosse melhor deixar o passado onde estava. 12 anos se passaram como páginas de um calendário que ninguém tinha coragem de arrancar. São Paulo de 2009 era uma cidade diferente. As torres de vidro haviam multiplicado no centro financeiro. O metrô tinha novas linhas cortando a cidade, e até os telefones celulares haviam evoluído para pequenos computadores de bolso. Fernanda, agora com 43 anos, havia reconstruído sua vida ao lado de Eduardo, um médico cardiologista que conheceu durante um grupo de apoio para viúvas. Lucas crescera como um garoto inteligente e curioso, sempre fazendo perguntas sobre o pai que nunca conheceu. Aos 12 anos, ele tinha a mesma intensidade no olhar que Roberto, e às vezes, Fernanda se assustava com a semelhança. O menino havia criado um álbum de fotos do pai e lia compulsivamente todas as reportagens antigas que conseguia encontrar na internet. O Banco Prado passou por várias mudanças ao longo dos anos. Otávio, já com 74 anos e sofrendo os primeiros sinais de demência senil, havia se aposentado oficialmente, deixando os negócios nas mãos de executivos de confiança. Como parte de uma reestruturação patrimonial, a família decidiu reformar e vender alguns imóveis antigos que tinham no centro de São Paulo. Um desses imóveis era um apartamento no edifício Copacabana, na região da República, um prédio art déco dos anos 1940 que o banco adquirira nos anos 80 como parte de um leilão de bens. O apartamento havia servido como escritório auxiliar até meados dos anos 90. Depois ficou fechado, acumulando poeira e sendo visitado apenas por zeladores para manutenção básica. Vicente Moura, agora com 58 anos e trabalhando como segurança de um shopping center, soube da reforma por acaso. Um antigo colega da polícia comentou
que a família Prado estava vendendo imóveis antigos, e Vicente imediatamente se lembrou do endereço que encontrara no cofre de Roberto anos atrás. Era o mesmo edifício. Clésio Nogueira, pedreiro de 51 anos e pai de 3 filhos, foi contratado para liderar a reforma. Ele trabalhava na construção civil há mais de 30 anos e já havia reformado dezenas de apartamentos na região central. Clésio era conhecido pela honestidade e pelo capricho. Sempre entregava as obras no prazo e sem surpresas desagradáveis. Vicente procurou Clésio antes do início da reforma. Mostrou a foto de Roberto e contou resumidamente sobre o caso. "Se você encontrar qualquer coisa estranha, por favor me ligue", pediu Vicente, entregando seu cartão. Clésio achou a solicitação curiosa, mas prometeu manter os olhos abertos. Na manhã de 15 de abril de 2009, Clésio e sua equipe começaram a derrubar uma parede do que seria transformado em um quarto maior. Era uma parede que separava um closet pequeno da sala principal. Nada que parecesse ter importância estrutural. O martelo pneumático fazia barulho ensurdecedor e a poeira de gesso voava por todo o ambiente, criando uma névoa branca que dificultava a visão. Foi quando a furadeira de Clésio encontrou um espaço vazio por trás do reboco. Ele parou a máquina, passou a mão pela parede e sentiu que havia algo diferente ali. Lembrou-se imediatamente do pedido de Vicente. Chamou Ademir, seu ajudante, e os dois começaram a remover o reboco com mais cuidado, usando martelo e talhadeira, como arqueólogos descobrindo um tesouro enterrado. O que descobriram os deixou em silêncio absoluto. Havia um espaço oco atrás da parede. Não era um defeito de construção, mas sim um compartimento feito propositalmente. Era pequeno, do tamanho de um armário de banheiro, mas perfeitamente vedado com uma porta disfarçada no reboco. Dentro do espaço oculto, embrulhados em plástico e preservados pelo tempo como relíquias de uma era perdida, estavam objetos que pareciam ter sido guardados com cuidado extremo. Uma pasta de couro italiana, um relógio Rolex Submariner, documentos em papel timbrado do Banco Prado, canetas Montblanc, uma agenda de couro e uma foto de casamento onde um homem de barba bem aparada sorria ao lado de uma mulher de vestido branco. Clésio reconheceu imediatamente o rosto da foto. Mesmo depois de 12 anos, ele ainda se lembrava das manchetes de jornal, das reportagens na TV, dos cartazes com foto espalhados pela cidade. Era Roberto Alencar, o genro do banqueiro que desaparecera em 1997. A ligação de Clésio chegou primeiro a Vicente Moura, conforme prometido. Vicente sentiu as pernas bambas quando ouviu a descrição dos objetos encontrados. 12 anos de incerteza, 12 anos de noites mal dormidas pensando no caso, e de repente a resposta estava ali, escondida numa parede há todo esse tempo. Vicente chegou ao apartamento antes mesmo da polícia. Quando viu os objetos espalhados no chão, embrulhados cuidadosamente em plástico, sentiu uma mistura de alívio e angústia. Ali estavam as evidências de que Roberto realmente havia se escondido naquele lugar, mas isso só aumentava o mistério sobre o que aconteceu depois. A nova investigação foi assumida pelo delegado Marcos Ferreira, um homem mais jovem que Tavares e sem as conexões políticas que haviam limitado a investigação original. Ferreira tratou o caso como se fosse novo, ignorando pressões externas e seguindo cada pista com determinação meticulosa. Os objetos encontrados foram levados para a perícia forense. A pasta de couro continha documentos datados entre fevereiro e março de 1997, contratos da construtora, anotações manuscritas sobre reuniões de trabalho e um caderno com números e códigos que pareciam referências bancárias. Havia também 3 chaves que ninguém sabia o que abriam, e carimbos falsos que poderiam ter sido usados para falsificar documentos. O mais revelador era uma série de cartas manuscritas, todas incompletas, como se Roberto tivesse começado a escrever várias vezes, mas nunca conseguido terminar. Uma delas, datada de 12 de março de 1997, começava: "Minha querida Fernanda, se você está lendo isto, significa que algo terrível aconteceu comigo. Descobri coisas que não posso ignorar, mas pessoas poderosas não vão permitir que eu fale." Fernanda foi chamada para reconhecer os objetos. Quando viu o relógio Rolex, aquele que ela havia dado de presente no aniversário de Roberto, chorou como não chorava há anos. No fundo da pulseira,
Gravado em letras miúdas, estava escrito: Para Roberto, com amor, Fernanda, 1502-1996. Era impossível falsificar aquela gravação, feita numa joalheria específica de Higienópolis. Lucas, agora um adolescente de 12 anos, insistiu em acompanhar a mãe até a delegacia. Quando viu a foto do pai entre os objetos encontrados, a mesma foto de casamento que ficava na cabeceira da cama de Fernanda, perguntou: Isso significa que meu pai estava vivo depois que todo mundo achava que ele tinha morrido? A pergunta de Lucas ecoou na mente de todos os investigadores. As evidências forenses confirmaram que Roberto havia estado no apartamento depois de seu desaparecimento oficial. Impressões digitais dele foram encontradas em documentos datados de abril de 1997 e fibras de tecido de seu terno cinza Hugo Boss estavam preservadas numa gaveta do espaço secreto. Vicente Moura percebeu que sua antiga suspeita estava correta quando comparou o endereço do apartamento com o papel encontrado no cofre anos atrás. Era exatamente o mesmo lugar. Roberto havia planejado se esconder ali, mas algo deu errado. A investigação reaberta trouxe à tona personagens que haviam permanecido nas sombras durante a investigação original. Maurício Taveira, um dos sócios da construtora, mudou completamente sua versão dos fatos quando foi interrogado novamente em 2009. Dessa vez, ele admitiu que Roberto havia descoberto um esquema de superfaturamento em obras públicas que envolvia pagamentos a funcionários da prefeitura. Roberto queria denunciar tudo, confessou Taveira. Agora um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e olheiras profundas. Nós tentamos convencê-lo de que seria melhor resolver internamente, devolver o dinheiro e encerrar o esquema sem escândalo. Mas ele estava obcecado com a ideia de fazer a coisa certa, como ele dizia. Taveira revelou que na última reunião no restaurante do Equote, Roberto havia dado um ultimato: ou eles confessavam tudo à polícia até o final da semana, ou ele faria a denúncia sozinho. Ele disse que já tinha copiado todos os documentos e que tinha provas suficientes para incriminar todo mundo, lembrou Taveira. Ficamos desesperados. A descoberta mais chocante veio quando a perícia conseguiu recuperar dados de um disquete encontrado entre os objetos de Roberto. O disquete continha cópias digitalizadas de contratos, recibos e até gravações de conversas telefônicas. Roberto havia documentado sistematicamente o esquema de corrupção durante meses, criando um arquivo completo que poderia ter destruído várias carreiras e causado um escândalo nacional. Otávio Prado, já bastante debilitado pela idade e problemas de saúde, foi ouvido uma última vez pelos investigadores. Dessa vez, acompanhado por médicos e advogados, ele admitiu que Roberto havia procurado a ajuda dele para decidir como proceder com as descobertas. Eu disse para ele ter cuidado, murmurou Otávio, com a voz trêmula. Disse que essas pessoas eram perigosas e que ele deveria pensar na família antes de tomar qualquer decisão precipitada. Segundo Otávio, Roberto havia passado a última semana antes do desaparecimento dividido entre o medo e a consciência. Ele sabia que denunciar o esquema poderia colocar sua vida em risco, mas não conseguia conviver com a ideia de ser cúmplice de crimes contra o patrimônio público. A investigação nunca conseguiu esclarecer completamente o que aconteceu com Roberto Alencar após abril de 1997. As evidências sugeriam que ele havia se escondido no apartamento da República por algumas semanas, possivelmente esperando o momento certo para fazer as denúncias ou para fugir do país. Mas se ele conseguiu escapar, se foi encontrado por seus adversários ou se algo mais trágico aconteceu, isso permaneceu um mistério. 3 das chaves encontradas entre seus objetos nunca foram identificadas. A 4ª abria um cofre no Banco do Brasil, onde Roberto havia depositado cópias adicionais de todos os documentos comprometedores. Essas cópias foram entregues ao Ministério Público, que abriu uma investigação sobre o esquema de corrupção, investigação que levou à prisão de 2 ex-funcionários da prefeitura e ao pagamento de multas milionárias pelas empresas envolvidas. Fernanda guardou o relógio Rolex numa gaveta, embrulhado no mesmo plástico em que foi encontrado. Ela não conseguia usá-lo, mas também não conseguia se desfazer dele. Lucas passou a usar a agenda de couro do pai para a escola,
sentindo-se mais próximo de uma figura que sempre fora apenas uma foto na parede. Vicente Moura se aposentou do trabalho como segurança, mas continuou investigando casos de pessoas desaparecidas como voluntário. Ele sempre dizia que o caso Roberto Alencar havia mudado sua visão sobre quantas verdades permanecem enterradas, esperando o momento certo para emergir. O apartamento no edifício Copacabana foi vendido alguns meses depois para Dona Mercedes, uma professora aposentada de 68 anos. Ela não sabia da história do lugar quando comprou, mas às vezes, durante noites silenciosas, sentia como se as paredes ainda guardassem ecos de conversas antigas e segredos que o tempo não conseguiu apagar completamente. Em São Paulo, onde mais de 12 milhões de pessoas vivem suas vidas em ritmo acelerado, a história de Roberto Alencar se tornou mais uma lenda urbana, daquelas que fazem as pessoas olharem com mais atenção para apartamentos antigos e se perguntarem quantas verdades ainda estão escondidas atrás das paredes da cidade, esperando que alguém tenha coragem suficiente para descobri-las. O mistério final permanece. Roberto conseguiu escapar e refazer sua vida em outro lugar, ou ele se tornou mais uma vítima silenciosa de um sistema que não tolera quem ousa desafiar seus segredos mais sombrios. Em algum lugar de São Paulo, ou talvez do mundo, essa resposta ainda espera para ser descoberta.